Amém. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, queridos, mais uma vez. Para você que está nos assistindo, que vai nos assistir, muito obrigado. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Efésios capítulo 2. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1 e 2. É um texto já bem conhecido de todos nós. E está escrito assim, Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amém? Feche os seus olhos. Pai Santo, eu quero louvar o teu santo e bendito nome. Eu quero te agradecer, ó Deus eterno, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante da Tua presença, de poder adorar ao Senhor, de poder, ó Senhor Deus, ouvir a Tua palavra e crescer, ó Senhor Deus, com a Tua palavra. Nós queremos dar graças ao Senhor, ó Deus, porque em meio a tantas lutas e dificuldades, ó Pai, que nós temos vivido, que esta nação tem vivido, ó Pai misericordioso, o Senhor tem estado presente, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado do mal. Nós queremos te dar graças, Senhor Deus, ó Pai, não pela saúde que temos, mas pela presença do Senhor, que é constante, ó Deus, na vida de cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pelas famílias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai, pelo trabalho de cada um, pela capacidade que o Senhor nos dá, ó Senhor Deus, de gerar riqueza. Muito obrigado, Deus, porque mesmo em meio ao isolamento, ó Senhor Deus, o Senhor não tem permitido que o pão faltasse sobre a mesa dos teus filhos. Muito obrigado, ó eterno Deus. Muito obrigado. Nós te louvamos. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite a nossa adoração, mas queremos pedir também ao Senhor Deus que a Tua palavra fale profundamente ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela nossa liderança maior, muito obrigado, Deus, pelos discípulos, muito obrigado, Senhor Deus, pelas igrejas do Senhor aqui na terra que têm enfrentado tão grande luta. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, no final do culto, no finalzinho do culto semana passada, eu terminei fazendo uma pergunta retórica. Não sei se vocês vão se recordar, mas a pergunta era: qual é o seu maior propósito como homem, como mulher de Deus? Qual é o seu propósito na sua vida cristã? E por que eu fiz aquela pergunta? Justamente por causa da situação que nós estamos vivendo. Justamente porque é nesse momento em que nós precisamos ter muito aceso e vivo no nosso coração o que Deus é para nós, é que nós precisamos ter esse entendimento do propósito da nossa vida cristã. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso, sobre o maior propósito. Qual é o propósito da sua vida como homem, como mulher de Deus? Qual é
o seu propósito. Eu entendo que o propósito, queridos, ele é algo necessário e que precisa estar muito claro no nosso coração. Alguém muito famoso, ele disse o seguinte, o nome dele é William Shakespeare, eu acho que vocês não conhecem, né? Ele disse o seguinte: todas as graças da mente e do coração escapam quando o propósito não é feito. Ele está dizendo assim que a nossa vida ela precisa ser dirigida por propósitos. Por que ela precisa ser dirigida por propósito? Eu entendo o seguinte, que eu só vou ter êxito na minha vida, na minha caminhada cristã, se o alvo da minha vida cristã, estiver muito bem definido. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que os nossos propósitos precisam estar definidos no nosso coração. E esse é o meu desejo. Meu desejo é que você compreenda nessa manhã qual é o propósito da sua vida cristã. Que você entenda qual é o propósito, qual é o motivo pelo qual você está aqui, qual é o motivo pelo qual você está assistindo essa manhã, qual é o propósito do seu coração. Meu desejo é que você compreenda que todo o sucesso da sua existência, ela está ligada ao propósito. Está ligada ao propósito. As pessoas, me permita dizer isso, não com base em nenhuma estatística, mas com base na experiência de vida, já são 60 anos, mas eu conheço muita gente que vive ou que viveram uma vida de muitas derrotas, porque não tinham um propósito. Não sabiam onde estavam, não sabiam para onde iam e não sabiam de onde vieram. E por isso foram derrotados. Então, queridos, em primeiro lugar, é necessário entender o propósito de Deus na criação do homem. Para que eu e você fomos criados? O que Deus espera de mim e de você como filho de Deus? Será que Deus espera de mim e de você apenas que eu vá na igreja, ouça uma boa mensagem e dê o meu dízimo e a minha oferta, e aí se resume a minha vida cristã? Claro que não, é muito mais que isso. Nós precisamos compreender essa verdade para que a gente não viva uma vida à deriva. Sabe, sem direção, sem saber que direção tomar na nossa vida cristã. É verdade, imagine um barco em alto mar, sem vela, sem bússola, sem nada. O que vai acontecer? Vai ser levado para lá e para cá e não vai chegar em lugar nenhum. A nossa vida sem propósito, sem compreender o propósito de Deus para a nossa vida, é mais ou menos assim. Olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, no versículo 29, ele diz assim: porquanto de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos. Eu vou ler de novo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo ele fala aqui de duas coisas muito importantes: da presciência divina e do propósito de Deus. Eu ia falar que se você pesquisar no dicionário Aurélio, ninguém pesquisa mais o dicionário Aurélio, né? Todo mundo vai direto no Google.
Então, se você colocar lá no Google a palavra predestinar ou predestinação, ele vai responder. Na realidade, ele vai te dar duas respostas. Uma resposta do ponto de vista secular e uma resposta do ponto de vista teológico. E como nós estamos falando aqui sobre Deus, a resposta teológica do Google é o seguinte: significa escolher para certo destino, ou seja, escolher alguém para um certo destino. É isso que significa predestinar. Então, queridos, o alvo estabelecido por Deus é que eu e você nos tornássemos então conforme a imagem do seu Filho. É interessante que nesse texto de Paulo, no capítulo 5, quando ele fala conforme a imagem do seu Filho, esse conforme, ele tem um sentido de forma, ou então de amoldar. E isso é interessante porque quando nós chegamos em Cristo Jesus, quando nós viemos para Cristo Jesus, nós chegamos totalmente deformados por conta do nosso pecado. Foi isso que Paulo disse aqui em Efésios, no capítulo 12, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, ele diz que antes nós andávamos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e isso deforma, isso destrói, isso mutila a nossa vida, tanto física como principalmente espiritual. Então ele está dizendo aqui, olha, que a gente precisa andar conforme a imagem do seu Filho. Então eu entendo o seguinte, que Cristo ele não é apenas um referencial de conduta, Cristo ele não é apenas um referencial de comportamento para a minha vida, Cristo precisa ser também o meu alvo. A Bíblia está dizendo para mim e para você que nós devemos nos tornar parecidos com Ele, com o Senhor Jesus. Esse é o objetivo. O objetivo é que sejamos amoldados por Cristo. Então qual é o objetivo? Crescer até a estatura perfeita. A estatura de quem? A estatura de Jesus. O apóstolo Paulo, ele enfatiza muito essa verdade. Olha só o que diz os apóstolos Pedro e João. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, Pedro diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Olha, Jesus ele sofreu, ele morreu naquela cruz por mim, por você, pelo meu e pelo seu pecado, diz a palavra de Deus. Mas deixou também, sabe, exemplo de vida aqui na terra para que eu seguisse os seus passos. João ele diz assim, lá em 1 de João, no capítulo 2, no versículo 6, ele diz assim: olha, aquele que permanece, aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Se você é de Jesus, se você diz, olha, não, eu aceitei Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, e Ele é o meu referencial de conduta, então você deve andar como Ele. Você precisa agir como Ele. Você precisa viver como Ele. Significa que cada cristão, cada homem, cada mulher de Deus precisa reproduzir aqui na terra o comportamento de Jesus. Além de Pedro e João, Paulo, ele também ensinava as igrejas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo assim: olha, sede meu, imita eu. O que eu estou fazendo? Imitando Jesus. Ele estava dizendo para nós imitarmos o homem, mas para imitarmos Jesus, para imitarmos o nosso Senhor. Essa foi, queridos, a razão da minha pergunta domingo. Qual é o propósito da sua vida? Qual
Qual é o propósito? Pastor, o propósito da minha vida é ter um ótimo trabalho. Glória a Deus. O propósito da minha vida, pastor, é ser um ótimo pai. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, o propósito da minha vida é ser um ótimo cônjuge, um ótimo marido, uma ótima esposa. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas isso é tudo subproduto do maior propósito que você precisa buscar na sua vida, de ser parecido com o Senhor Jesus. Sabe, queridos, hoje, infelizmente, nas igrejas e muito púlpito, eu quero que você entenda que eu não estou de forma nenhuma aqui generalizando, mas não se vê mais esse fervor, não se vê mais esta ênfase, essa paixão de ensinar as pessoas a viverem como Cristo viveu, a andar como Cristo andou. Na realidade, a pregação nos púlpitos, o homem é que tem sido o centro de tudo. O foco tem sido o homem, o foco não tem sido Deus. As mensagens, então, ela tem sido antropocêntrica e não cristocêntrica. Pastor, então, o senhor está dizendo que nós devemos ensinar somente sobre isso, somente como andar, somente em andar como Jesus andou? Não é isso. Há uma diversidade de assuntos que são pertinentes e que são necessários os seus ensinos aqui na igreja. Eu entendo que nós não devemos apenas falar acerca da maturidade de Cristo como alvo da nossa existência. No entanto, entre só falar nisso e nunca falar nesse assunto, nunca tocar nesse assunto, é uma grande diferença. É uma grande diferença. Olha só, o apóstolo Paulo, ele faz uma abordagem aqui sobre o plano inicial de Deus. Ele ensina sobre a queda e o retorno ao propósito. E a queda, queridos, a queda do homem interrompe temporariamente o plano de Deus. E o retorno ele só vai ser possível então por intermédio de Cristo Jesus. E Paulo ele abre um quadro diante dos nossos olhos e nos ajuda a entender melhor a ideia divina. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 49. Olha só o que ele diz. Coríntios 15, 45 a 49. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Olha, versículo 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Sabe, querido, é interessante os termos que Paulo ele usa aqui dentro desse texto. Ele fala sobre o primeiro e o último Adão. Por que Jesus ele é chamado então de o último Adão? O que o último Adão, ele tem em comum com o primeiro Adão? Obviamente que não é o pecado. Sabe por quê?
Porque a Bíblia ela deixa explícito que toda a existência do Senhor Jesus aqui entre nós, enquanto Ele esteve aqui na terra, foi vivida em santidade. Hebreus capítulo 4, versículo 15, na parte B do versículo está escrito assim: ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele esteve sujeito, sabe, aos mesmos sentimentos, aos mesmos desejos, mas ele viveu totalmente sem pecado. Entender o propósito da criação do primeiro homem vai nos fazer também entender que aquilo que há de comum entre Adão e o Senhor Jesus. Olha só, Adão ele foi formado para quê? Para ser cabeça de toda uma raça. Adão ele foi formado para ser uma matriz reprodutora. Qual que era a missão deste homem, do primeiro homem? Reproduzir segundo a sua própria espécie. Exatamente como Deus havia ordenado para as plantas e para os animais, Ele ordenou para Adão, para que reproduzisse segundo a sua espécie. Foi isso que Ele determinou. Então, agora pensa aqui comigo, qual seria a natureza específica que Adão iria reproduzir quando ele foi criado? A do próprio Deus. Era isso que ele deveria reproduzir, a natureza do próprio Deus, porque Deus tinha dito aliás, tinha dito não, Deus ele fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que tremendo. Então o que ele deveria reproduzir? A natureza de Deus. Deus fez o homem perfeito? Fez, perfeito. Mas ele tinha o poder de escolha. E ele escolheu pecar. Ele escolheu desobedecer, e a partir daí o problema se instalou, pois a natureza ela ficou totalmente comprometida pelo pecado e as suas consequências, pelo pecado do homem e as suas consequências. O Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Olha que coisa tremenda. A partir daquele momento em que o homem pecou, a qualidade do primeiro homem, da matriz reprodutora, daquele que era cabeça de raça, ficou totalmente comprometido. O pecado entrou no mundo através daquele homem. Aí a gente pergunta, a gente faz assim: como que a morte, consequência do erro de um homem, passou por toda a humanidade? Pai, foi ele que errou, foi ele que pisou no tomate. Como é que passou para mim e para você? Olha, ele era cabeça de raça, ele era reprodutor, e ele iria a partir dali reproduzir segundo a sua espécie. Então o que ele reproduziu? A morte. A morte. Então qual é o ponto comum entre Adão e Cristo? Jesus ele foi enviado também pelo nosso Pai Celeste para ser o segundo cabeça de raça.
Amém. Teve o primeiro cabeça de raça, agora é o segundo cabeça de raça. Com a vinda de Jesus é retomado o plano inicial. Jesus ele veio para consertar aquilo que ficou totalmente comprometido ainda lá no começo da humanidade. Diferente do primeiro Adão, Jesus, o último Adão, ele não falhou. Jesus ele nasceu sem pecado e ele viveu em completa vitória sobre o pecado. Então o ponto em comum entre Jesus e Adão é o fato dos dois serem cabeça de raça. A diferença está no quê? A diferença está na natureza que seria reproduzida por eles. Adão ele reproduziu a morte. Jesus ele reproduz vida. Aleluia. Paulo ele diz assim lá no versículo 47, ainda ali de 1 Coríntios 15, ele diz assim no versículo 47, o primeiro homem era o pó da terra, o segundo homem do céu. Versículo 48, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. O que Paulo está dizendo aqui, na realidade, ele joga luz naquilo que Jesus disse a Nicodemos. Dá para a gente ter uma compreensão muito mais clara daquilo que Jesus falou com Nicodemos ali em João no capítulo 3, sobre a necessidade de um novo nascimento. No versículo 6 e 7 de João 3, ele diz assim, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha o que ele está dizendo aqui, o que é nascido da carne é carne, está destinado à morte, mas o que é nascido do Espírito, se você olhar aí no texto da sua Bíblia, você vai ver que quando ele diz o que é nascido do Espírito, esse Espírito está em letra maiúscula, o que é nascido de Deus, e eu e você somos nascidos de Deus, e como nascidos de Deus que nós somos, nós estamos destinados à vida eterna. Aí no versículo 7 ele diz, não te admires, Nicodemos, e eu te dizer, importa-vos de nascer de novo. Jesus estava dizendo o seguinte, que todos nós, quando nascemos naturalmente, nós herdamos a natureza do primeiro homem, a natureza de Adão, que é a morte como consequência. Mas a única forma de escapar da morte, de escapar da maldição eterna, que foi reproduzido em nós pela primeira matriz, é como? É nascendo de novo. É nascendo de novo. Porém, esse nascimento, ele não se dá, queridos, na dimensão natural. Mas na espiritual. É quando Jesus, nesse mesmo capítulo de João, capítulo 3, é esse nascer da água e do Espírito. Quando Jesus Cristo, ele diz que quem nasce da água e do Espírito, e quem nasce do Espírito é Espírito, ele não estava definindo apenas quem é o responsável pela nova criação, pela nova raça, mas ele define também a natureza desse acontecimento. É espiritual, totalmente espiritual. Amém? Amém. Concluindo, queridos, qual é a razão do novo nascimento? Qual é a razão do novo nascimento? O objetivo de Deus não é que apenas nós escapemos da condenação eterna, mas que a gente
cumpra o propósito original. Qual é o propósito original de Deus? Que sejamos semelhantes a Ele. Que sejamos semelhantes ao Senhor Jesus. Isso precisa ser o meu propósito aqui na terra, de andar como Jesus andou, de viver como Jesus viveu. Eu não estou dizendo para você se anular como pessoa, para você deixar de fazer as coisas que são necessárias fazer no nosso dia a dia, mas você precisa andar como Jesus andou, como Ele vivia aqui na terra. Diga assim comigo: vou buscar ser semelhante a Cristo aqui na terra. Ser semelhante a Cristo aqui na terra. E vou viver com Ele. A eternidade. Lá no céu. Lá no céu. Amém? Amém. Olha que coisa. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Qual é o seu propósito como homem, como mulher de Deus? Como é que você está disposto, ou como é que você vai viver a sua vida aqui na terra? Pode até parecer duro o que eu vou dizer aqui para você, mas eu tenho que te dizer isso. O fato de nos tornar parecidos, eu e você nos tornarmos parecidos com Jesus, não é opcional. Não é uma opção. Sabe por quê? Porque não existe duas categorias de cristãos: aqueles que querem ser parecidos com Jesus e aqueles que não querem. Só existe uma categoria de cristão para Jesus: aqueles que querem ser parecidos com Ele. Não tem uma outra categoria. Não existe uma outra categoria. Todos nós fomos chamados a sermos imitadores dele, a sermos imitadores do Senhor Jesus. O propósito da nossa existência como homem e como mulher de Deus é ser como Ele, é ser parecido com Ele. Amém? Amém. Mas isso é um processo. Claro, é claro que é um processo. Em tudo aquilo que nós fazemos é um processo. Mas é um processo que precisa ser levado a cabo todos os dias. Porque todos os dias o inimigo da sua alma, ele vai tentar contra a sua vida para que você abandone o plano original de Deus, que é o ser parecido com Cristo. Mas você tem que persistir todos os dias. Essa é a direção de Deus. Persista, persevere, até que você cresça até a estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Ser parecido com Ele. Ser parecido com Jesus. Se você está disposto a isso, diga amém. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu vou pedir a Deus para que Ele nos dê graça em nome de Jesus.